Fala galera, Paulo Tosi na área e eu vim te trazer uma dica de como utilizar o Sequelize para você criar models de forma automática a partir de banco de dados que você já tem. Então vamos lá, vamos para um cenário. Poxa, eu tenho um e-commerce que a empresa que eu trabalho já tem há 5 anos e ele está em MySQL ou em Postgres e por algum motivo eles resolveram que eles vão migrar a aplicação e eu tenho que utilizar o banco de dados que está lá. Paulo, como é que eu faço isso? Eu tenho 100 tabelas ali e eu não quero fazer nenhuma delas na mão. Vamos lá, que é muito simples e eu vou te mostrar nesse vídeo como fazer. A primeira coisa que nós vamos fazer é instalar duas bibliotecas na nossa máquina. A primeira, eu vou lá, npmi, "-g", eu vou instalar a nível global para evitar qualquer tipo de divergência de diretórios na minha máquina. Eu vou instalar aqui o Sequelize Alto e o MySQL. No seu caso, pode ser que a sua aplicação esteja com banco de dados Postgre, Oracle, você vai ter que olhar qual é a biblioteca para o teu banco de dados, ok? Instalei aqui. Enquanto ele instala, eu vou te mostrar que eu tenho uma aplicação aqui simples, em Node, ela tem um app.js que está trazendo o Express, criando uma variável app que utiliza o Express com JSON, tem uma rota GET na raiz, traz o meu router e está escutando a porta 3000. Dentro do router, eu tenho uma rota GET dentro de um prefixo API e eu tenho um controller que envia uma mensagem para essa rota GET da API chamado app-get-resource, API get resource, ok? Ela não tem nada demais, ela tem uma pasta models vazia. Agora que ele já instalou para mim as duas bibliotecas, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a CLI do Sequelize Alto para gerar para mim as models a partir do meu banco de dados. Eu vou te mostrar que eu tenho um banco de dados aqui, vou abrir ele para você ver. Vamos lá. Vou conectar com a minha base e eu vou utilizar esse banco de dados DBFirst. Esse banco tem duas tabelas, que é a Pets, que não tem dados nenhum, e a User, que tem aqui um usuário, ok? E eu vou pegar esse banco de dados para a gente criar as nossas models de forma automática. Eu vou vir aqui e vou começar a escrever o meu comando, a minha CLI. Eu vou dar Sequelize Alto -o. O que é o -o? É o output. Para onde que essas models vão quando elas forem criadas? Então eu vou colocar aqui para que elas sejam criadas dentro da minha pasta models. A segunda coisa que eu vou informar é o "-d", que é o nome do meu banco de dados. No meu caso é DB-First. E agora eu vou colocar as credenciais do meu banco de dados. "-h", que é o host, no meu caso é localhost. "-p", que é a porta, a minha é a padrão 3306. "-u", que é o usuário, o meu é o root. E "-x", que é a senha, que também é root. E por último, eu vou informar o "-e", que é o dialeto desse banco de dados, que no meu caso é MySQL. Com isso daqui feito, eu dou Enter e ele já pegou e criou para mim as models a partir desse banco de dados. Como é que eu sei que isso deu certo, Paulo? Vamos fazer uma conexão aqui com o Sequelize na nossa aplicação e vamos chamar uma rota GET que vai trazer esses dados para a gente ver. Para fazer isso, eu vou dar o npmi Sequelize CLI MySQL2 e Sequelize. E vou dar um "save" aqui. Eu vou conectar minha aplicação ao banco de dados agora e a gente vai rodar ele. Quando você faz isso, você vai ter que rodar o npx Sequelize CLI ou Sequelize CLI init. A gente vai rodar o init, ele vai criar uma estrutura do Sequelize dentro do nosso projeto e a gente vai começar a estruturar esse projeto. A primeira coisa, eu vou renomear esse config.json para config.js, vou apagar tudo que tem nele aqui dentro e eu vou trazer agora uma configuração para o meu banco de dados. A gente vai fazer uma config bem simples aqui. Deixa eu abrir uma aqui que eu já tenho pronta para simplificar para a gente.
nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar um módulo exports. E nesse módulo exports, nós vamos colocar as nossas credenciais. Então, username é root, password, que também é root, database, que é dbFirst, host, que é localhost, port, que é 3306, dialeto, que é MySQL, e eu vou dar um login como true para que eu tenha os logs da transação do meu banco de dados. Isso é obrigatório? Não, não é, e você pode deixar sem. Com isso aqui, eu vou vir dentro do diretório models e no index que foi criado, eu vou tirar essa linha 8, que é variável de ambiente, eu não vou utilizar variável de ambiente. Vou mudar o nome aqui do meu config de JSON para JS, vou remover esse env que ele tem na frente e vou apagar essas 3 linhas que eu tenho aqui depois da definição do Sequelize e vou salvar. Isso daqui já deixa a minha configuração com o meu banco de dados redondinha. O que eu vou fazer agora? Dentro da minha model, eu vou olhar como é que o Sequelize deu o nome do modelo que eu vou utilizar. No meu caso aqui, ele deu user com letra minúscula. Eu vou mudar aqui para uma letra maiúscula no início. Vou fazer a mesma coisa com o pets, mas isso não muda o nome da tabela. Isso muda simplesmente o nome que eu vou utilizar dentro da minha aplicação. Você vai entender isso daqui a pouco por quê, tá? Eu vou vir aqui no meu controller e eu vou criar agora um user controller JS. E nesse user controller, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha model de users. Eu vou desestruturar ela aqui, então vou dar user require. E agora eu vou fazer o que? Eu vou // models / index. Eu não vou chamar a model de users. Eu vou desestruturar e chamar a index, porque ela percorre todas as models que eu tenho. Com base nisso aqui, eu vou dar um exports list all users. Esse meu método é assíncrono. Ele é rec res e next. Vou dar um arrow function, criar aqui o meu método list all users, começando com uma constante de users list, que é await user .find all. E agora eu vou dar um return res.status 200.json, e dentro dele eu vou dar o meu user list para que ele retorne para mim essa variável, ou seja, o array de usuários que eu estou trazendo. Com isso daqui, eu vou vir aqui na minha routes e eu vou chamar o meu controller. Então, const user controller é igual require de controllers /user controllers, e eu vou agora no meu router.get, vou criar uma rota. Essa rota vai se chamar users e eu vou chamar aqui o meu user controller .list all users. Com isso aqui, a minha aplicação já vai ser capaz de acessar o modelo de dados que foi criado pelo Sequelize Alto e listar para mim todos os usuários que existem na base de dados dentro da tabela users. Então, npm start, vamos ver se ele vai subir a aplicação. Subiu a aplicação. Eu vou abrir aqui o Chrome, uma janela nova do Chrome aqui para mim. E com essa janela eu vou dar localhost 3000 /api /users. E ele listou para mim o usuário que eu tinha na minha base.
Será que deu certo, Paulo? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um insert into users. Dentro de users a gente vai colocar first name, user, não users. First name, last name, e-mail e password, values, user 1, new user, user@email.com e a senha 123. Com isso daqui, dou insert, vou ver se ele realmente está funcionando. Se eu vier aqui, eu estou chamando todos os usuários que tem dentro da minha tabela users. Eu poderia criar métodos aqui dentro do meu controller de create, update, list one, o find one, né, que seria listar por ID, ou qualquer outro método necessário para transacionar com essa base de dados que já existia e dentro dessa tabela que eu chamei aqui dentro do meu controller. Eu espero ter ajudado você. Isso é uma dúvida que muitas vezes me perguntam e eu resolvi fazer um vídeo para facilitar a tua vida. Até mais!